mentira, soprasse tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. As sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Foi. Graças e paz, amados. Estamos mais uma vez reunidos na presença do Senhor para juntos mais uma vez exaltarmos, bendizermos o seu nome, porque Ele é digno. Nós somos gratos a Deus por mais um dia que Ele nos proporcionou, um dia de vitória, um dia de bênção, um dia da presença dEle em nossas vidas. Deus nos concedeu assim coisas maravilhosas. Só em poder acordarmos e respirarmos, ser grato pelo dom da vida, e porque Ele é o nosso Deus, Ele faz maravilhas em nosso meio. Eu gostaria nesse momento de louvar a Deus com o hino antes de nós entrarmos na mensagem.
Esse hino ele é um hino bem antigo, ele narra, na realidade, uma verdade, né, que a nossa esperança é que saber que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Essa é a nossa esperança, a esperança de todo cristão. Nós aguardamos firmemente, né, essa promessa que ele voltaria e nos levaria para estar juntamente com ele. Almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Pois alegria eu posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Onde ali almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Pois alegria eu posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o Senhor. Pra ser Marte da paz, foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser Marte da paz, foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, Ele virá mais outra vez aqui, mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Irmãos, nós
Mais uma vez glorificamos e exaltamos o nome do Eterno, porque o nosso Deus ele tem feito, né, maravilhas e proezas em nossas vidas. Eu estive meditando na palavra e um dos trechos, né, uma passagem na Bíblia, no livro de Hebreus, um livro que tem como autor desconhecido. Alguns dizem que foi, né, o apóstolo Paulo, mas da forma que o apóstolo Paulo escrevia as demais epístolas, nós observamos que não foi ele, o que nos dá a entender que não tenha sido ele. Ele sempre começa nas suas cartas, né, trazendo uma saudação, né, fazendo uma introdução, e termina a sua carta também, né, desejando paz seja convosco. Só que na carta aos Hebreus, nós não vemos esses tipos de saudações que o apóstolo Paulo costumava fazer nas demais epístolas. E também nós não vemos ele fazer, em nenhum momento, ele fazer menção, né, aos gentios, porque o apóstolo Paulo era o pregador aos gentios, e ele não, em nenhum momento ele cita, né, essa passagem, né, relacionando-se assim aos gentios, né, direcionando uma palavra para eles. Mas é um livro assim muito, eu acho muito rico, né, e nós observamos também que é um livro mais voltado, né, para um povo assim específico, né, e os hebreus era um povo que havia recebido, né, eram os cristãos que eram convertidos e que por algum momento eles estavam pensando, né, alguns estavam até querendo retroceder, né, na fé, e aí a necessidade dessa carta ter chegado até eles, né, para fazer com que a sua fé fosse fortalecida no Senhor, e mostrando a supremacia, né, que na realidade é essa, vem mostrando a supremacia de Cristo, né, que ele está acima, né, de qualquer, ele é o sumo sacerdote, ele está acima do sacerdote, ele está acima dos anjos, e por aí vai o desenrolar, né, dessa epístola, que eu achei assim, muito interessante, e meditando nela eu pude ver que ela é muito rica, né, a carta aos Hebreus ela é muito rica assim, e ela traz uma veracidade, né, mostrando e testificando realmente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria compartilhar com você nesse momento, né, que você abrisse sua Bíblia, né, no livro, na carta aos Hebreus, e o primeiro capítulo me chamou muita atenção, que tem como título que diz o seguinte: Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. E aí então o primeiro versículo nos diz assim da palavra do Senhor: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduziu no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do filho diz: ó Deus,
O teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Somente até esse versículo 8, mas o versículo 1º, o 2º, o 3º, sucessivamente, são assim de extrema riqueza para a gente. Porque também nesse livro, no versículo 11, vai nos mostrar os heróis da fé, E se nós tivermos tempo, ainda nós de repente faremos uma rápida pincelada. Mas eu quero te dizer, aqui nesse capítulo 1º que nós acabamos de ler, antes de nós darmos continuidade, eu gostaria que você inclinasse sua cabeça, onde você estiver, fechasse seus olhos, e estaremos agradecendo a Deus por essa palavra revelada que vem do trono da graça de Deus. Pai, nós te damos graças, ó Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos, ó Deus, juntos, ó Pai, através da live, Senhor, mais uma vez de estarmos adorando e bendizendo o Teu nome. Sabemos que Tu és o Senhor, Tu és o Rei dos Reis, Tu és digno, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado unicamente a Ti. Nós temos certeza no nosso coração que Tu és aquele que nos sustenta e tem nos sustentado até hoje e vai continuar assim fazendo pelo século dos séculos. Senhor, nós amamos a Tua palavra, amamos Te servir e temos a Ti como o nosso único e suficiente Salvador. Pai, que mais uma vez a Tua palavra possa verdadeiramente nos alimentar, ela venha nos advertir e trazer também edificação para as nossas vidas. Nós mais uma vez louvamos o Teu nome e Te agradecemos pelo sacrifício que o Teu Filho amado Jesus fizeste na cruz do Calvário para nos resgatar da condenação da morte, nos garantindo assim a salvação eterna. Muito obrigado, nós Te louvamos e Te agradecemos por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós podemos observar, irmãos, que o tópico diz: Cristo como Filho de Deus é superior aos anjos. E nós lemos aqui no versículo 1 que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, nós observamos que Deus é um Deus de relacionamento, e Ele quer se relacionar com o seu povo, com a sua igreja. E da mesma forma que Ele falou no passado, Ele continua falando nos dias atuais, nos nossos corações. Uma coisa que mudou, em relação à nossa, como eu posso dizer, as nossas atitudes, mudaram em relação ao nosso Deus. Mas Deus, Ele continua sendo fiel à sua palavra, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Não que nós sejamos merecedores, não. Mas Ele é fiel pela sua palavra, porque Ele vela pela sua palavra. E aqui nós vemos que Ele falou muitas vezes na antiguidade e de muitas maneiras aos pais, através dos profetas. Deus, Ele falou, Ele mostrou sinais, Ele mostrou prodígios, mas através dos profetas, que representavam, que recebia de Deus e transmitia ao povo, e assim Deus, Ele foi tratando desse relacionamento assim com o seu povo, o povo de Israel. E uma coisa que nós podemos observar, que da mesma forma que Ele agiu no passado, Ele continuou e continua fazendo hoje nos dias atuais, através do seu Filho Jesus. Ele tem falado aos nossos corações. E nós podemos observar que no Evangelho de João, quando ele vem trazendo toda aquela revelação que ele fala, e o Verbo se fez carne, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, mostrando essa correlação do Filho com o Pai. E uma coisa interessante que
né, que me chamou muita atenção. Há muitos anos atrás eu aprendi, né, uns tópicos dessa passagem de João, né, no grego. Eu achei assim muito interessante, que diz o seguinte: em arquém em hologos, kai hologos em prosonteon, kai theos em hologos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Hologos, né, a palavra. Então nós podemos observar que ele falou, né, através, nós temos conhecimento disso quando nós meditamos na Bíblia, da forma que ele falou através dos profetas, e acontecia porque o profeta representava Deus. E nos últimos dias ele tem falado através do seu Filho. E aqui vem dizendo que a quem constitui o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Né? Então nós podemos observar que Jesus estava desde o início, né, com o Pai na criação, né, esteve presente em todos os processos, mas chegou um ponto, e aí nós vamos nos reportar novamente ao Evangelho de João, quando fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, essa necessidade, né? Por que Jesus, né, ele veio, ele deixou sua glória, deixou todo o seu resplendor, né, um Deus que se humanizou, né, para estar entre nós, né? E por que ele é o sumo sacerdote? O sumo sacerdote, né, ele era um líder, né, dos demais sacerdotes, ele que designava, né, os trabalhos, né, aos demais, né? E o sumo sacerdote, né, o livro de Levítico vai dizer que uma única vez ao ano, o sumo sacerdote, ele entrava, os sacerdotes entravam no lugar santo, na primeira tenda, e ali eles faziam serviço, né, que era de costume, né, ali em termos de oferecer, né, o sacrifício. Mas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele entrava na segunda tenda, que era no lugar santíssimo, ou santo dos santos, e ali ele oferecia, né, sacrifício primeiramente pelos seus pecados e depois pelos pecados da nação. Esse era o trabalho, né, do sumo sacerdote. Jesus, ele se humanizou, né? Ele veio aqui nesse mundo, ele veio aqui nessa terra, na forma de homem, né? E ele foi considerado, né, o nosso sumo sacerdote acima dos anjos. Quando a Bíblia fala que ele recebeu um nome mais excelente do que os demais anjos, não é no nome propriamente dito, mas no sentido de caráter, né, da sua tarefa que ele havia de empenhar aqui nessa terra. Ele vem, nós sabemos que no livro de Levítico apontava, né, que os sacerdotes tinham que vir da linhagem da tribo de Levi. Só que os sacerdotes que vinham dessa linhagem eram sacerdotes, né, que tinham também seus pecados. Que quando chegava um certo tempo, outros assumiam, né, o seu cargo, porque eles morriam. Eles não eram eternos. Então eles assumiam essa função, mas na velhice, né, quando estava chegando os seus dias, outros preparados assumiam o lugar novamente e o sumo sacerdote morria. Então esse sumo sacerdote também não podia, né, ele intercedia por nós, né, através de sangue de animais, porque o sangue de animal, ele não tira pecado. O sangue do animal, ele simplesmente cobria o pecado do homem, mas ele não poderia, né, tirar o pecado ou trazer perdão sobre esse pecado. Ele simplesmente cobria. Então, os sacerdotes da tribo de Levi, né, tinham também todas essas falhas como homem, porque o texto vai dizer que ele, uma vez por ano, eles entravam no lugar santíssimo e ofereciam sacrifício pelos seus pecados e depois pelo pecado de toda a nação. Então, Jesus, para ser sumo sacerdote, ele tinha que vir na forma de homem, mas uma coisa interessante, né, porque os da tribo de Levi eram sacerdotes passageiros.
quando a Bíblia vem dizer que ele é da linhagem de Melquisedeque. Melquisedeque, né, um homem sem genealogia, ninguém sabe o dia do seu nascimento, ninguém sabe o dia que ele se foi, ou seja, um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, porque representava, né, uma divindade. E nós sabemos que Jesus, trazendo essa nova aliança, não da linhagem de Levi, mas da linhagem de Judá. Ele vem da linhagem de Judá, ele precisava passar por todo esse processo, né, como sumo sacerdote, ele precisava, né, interceder por nós de alguma forma. E uma coisa interessante é que quando Jesus, né, ele se entrega a si mesmo, e quando ele adentra os céus, ele se apresenta, o nosso sumo sacerdote Jesus, ele se apresenta diante do Pai. E diante do Pai, assim como o sacerdote terreno intercedia por nós, né, diante do Pai, ele continua intercedendo por mim e por você. Né? Eu li um livro há algum tempo atrás em que ele dizia que por que Jesus era o sumo sacerdote. Né? Quando nós pegamos essa primeira palavra, sumo, nós entendemos, né, quando você espreme uma laranja para fazer um suco, né, você espreme, né, tira todo o sumo daquela laranja. E nós entendemos que esse livro vem dizendo que no jardim, lá no Getsêmani, quando estava próximo, né, do seu fim, o texto diz que ele chorou, ele orou, melhor dizendo, amargamente, né, e o seu suor se converteu em gotas de sangue. Então ali ele estava sendo exprimido, né, de uma certa forma, mas por saber o que lhe estava aguardando, o que ele iria passar. E ele é o nosso sumo sacerdote porque ele não veio, né, de uma linhagem de homem, né, ele veio na forma de homem, né, mas de uma linhagem também, porque a linhagem de Levi era uma linhagem que tinha, né, seus defeitos assim como qualquer outro homem tinha. Por mais que o sacerdote, né, ele representava, né, era um representante de Deus, mas como eu disse, ele também oferecia, né, sacrifício por si mesmo. E nosso Jesus não. Ele não ofereceu sacrifício, né, por si mesmo porque ele não tinha pecado. Ele não pecou, ele veio aqui, em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Ele foi fiel, por isso que ele nos diz que nós somos mais do que vencedores, porque ele veio na forma de um homem, ele foi tentado, ele sentiu, né, toda a dor, todo o sofrimento, mas ele suportou e nos dá força para que eu e você também possamos suportar, né, as adversidades, né, do dia a dia. E por isso que nós louvamos, né, ao nosso Deus, porque sabemos que Ele pode verdadeiramente nos sustentar, né, nos tomar pela sua mão e nos fazer adentrar, né, na presença do Pai. Ele é o sumo sacerdote, está acima dos anjos, né? Ele é herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o mundo. E coisa interessante, nos dá um entender que o mundo foi feito para o nosso Senhor, né? Porque ele foi herdeiro, se tornou herdeiro de todas as coisas. E ele agora pode, né, nos garantir, né, nos fazer também triunfar, né, em glória. E essa carta, como foi escrita para essas pessoas que estavam tentando ou pensando talvez em retroceder, né, mas era uma carta que trazia, né, um fortalecimento, uma palavra de fortalecimento, vai em frente, continua, né, e vem mostrando todas essas situações, né, e vem falando sobre os heróis da fé, quem foram os heróis da fé, homens que saíram sem direção nenhum, não sabia para onde iam, mas eles creram, né, que algo sobrenatural iria acontecer. Então, aos Hebreus, essa epístola vem trazendo para um povo mais específico, né, um povo
que conhecia, né? Era um povo, né, cristão, né, seguidores de Cristo, que estavam pensando talvez em retroceder, voltar para o judaísmo novamente. Mas aí esse autor, né, que tudo nos mostra que não tenha sido Paulo, por mais que ele tenha feito menção de Timóteo na carta aos Hebreus, mas da forma que é escrita, né, nós podemos ver que não existe assim, muita semelhança com o que era, né, o natural o apóstolo Paulo escrever, né, que ele tinha essa preocupação de fazer essas saudações, de fazer menção aos gentios, e aqui não, é uma carta assim, bem específica para um povo, né, que estava ali sofrendo. Talvez esse povo estivesse, né, se eu não me engano, em Jerusalém ou em Roma, eram os cristãos que estavam nessa situação e vivendo tempos difíceis. E nós vemos que a carta traz, né, uma palavra de fortalecimento, né, uma palavra de sustentação, que ficassem firmes. O capítulo 2, o título diz o seguinte: Cristo como Filho do Homem é superior aos anjos e é sumo sacerdote idôneo e compassivo. Cristo é superior a Moisés, e vem trazendo todas essas... Cristo é superior ao sumo sacerdote do antigo pacto, por isso que ele fez essa nova aliança, esse novo pacto. Né? Um pacto de sacerdotes que não veio, né, da linhagem, né, humana de Levi, mas de uma linhagem de Judá, né, que já apontava, né, para o nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que, como ele pôde passar, né, ele suportou todas essas aflições, né, ele adentrou como sumo sacerdote sem pecado, né, ofereceu uma única vez. Perceba que, além dos sacrifícios, né, que eram oferecidos, os holocaustos, os sacrifícios pelos pecados, esse sacerdote, que uma vez ao ano entrava no lugar santíssimo, se apresentava e fazia expiação pelos seus pecados e pelos pecados do povo, mas Jesus ele se ofereceu uma única vez. Né? O seu sacrifício foi um só. Ele não tinha pecado. Ele se ofereceu, né? Tragou a morte, tragada foi a morte, né, na vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma única vez ele se oferece, nos remindo assim de todo o nosso pecado. E hoje intercede, como sacerdote intercedia pelo povo, ele intercede por nós diante do próprio Deus. É por isso que aí nós já portamos na carta aos Romanos, quando Romanos 8, porquanto agora nenhuma condenação. Por que não temos não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus? É importante nós frisarmos, a condenação não existe para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo os rudimentos do Espírito Santo de Deus. Então a condenação não existe para quem está em Cristo, porque nós temos um sumo sacerdote que adentrou aos céus, não entrou numa tenda em tabernáculo, ele não entrou em tabernáculo feito por mãos de homens, mas ele adentrou diretamente aos céus, na presença do próprio Deus. E lá ele intercede por mim e por você, e por isso nós nos gloriamos na esperança de um dia estarmos com ele também em glória. O capítulo 2 nos vai dizer o seguinte: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para as coisas para que em tempo algum nos desviemos dela. Ou seja, as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos. Porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Começando pelo Senhor, nos foi confirmada pelos que também ouviram a palavra. Os apóstolos aqui, posteriormente, continuaram pregando, testemunhando do Senhor Jesus, porque estiveram com ele, né, vivenciaram 3 anos com ele, ouviram dos próprios lábios de Jesus.
testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é um homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que te visite? Tu os fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra coroaste, constituíste sobre as tuas mãos, as obras das tuas mãos. Então nós podemos observar, irmãos, né, que essa questão de, né, Jesus, né, ele aqui no último trecho que nós lemos já vem apontando, falando, né, em relação ao homem que fizeste um pouco menor, né, do que os anjos, de glória e de honra coroaste. Mas Jesus, versículo 3, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? O capítulo 3 diz assim: Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel a que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. A lei foi dada a Moisés, né, escrita, né, em pedras. Mas uma coisa interessante é que a lei que nós recebemos, ela foi gravada diretamente em nossos corações. Moisés recebeu a lei, né, escreveu nas tábuas de pedra, mas a lei que Jesus nos concedeu é uma lei que ele falou: colocarei na sua mente, no seu entendimento, escreverei, né, no seu coração. Por isso que nós, né, louvamos, né, e exaltamos o nome do Senhor, porque o nosso Deus, ele é fiel, ele continua sendo fiel, né? Ele não pode negar-se, como eu disse, a si mesmo, mas ele continua operando e fazendo proezas. O capítulo 5 diz assim: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo, se não gloriou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós comentamos sobre isso, porque era um sacerdote, né, segundo a ordem de Melquisedeque, porque era um sacerdócio, né, eterno, né? Não era um sacerdócio passageiro, como os demais sacerdotes recebiam, né, esse cargo, né, porque vinham de uma descendência de Levi, eram os que eram, né, que estavam prontos, aptos, né, para oferecerem. Mas Jesus não, ele não veio da ordem dos homens, que eram também, né, tinham as suas fraquezas, mas ele veio na ordem de Melquisedeque, sacerdote eterno, e ele, sem pecado, né, ele assumiu esse papel, trouxe essa responsabilidade para si, né, se fez maldito por nós, porque teve a sua morte de cruz, né, e todos que fossem crucificados, tivessem a morte de cruz, era considerado maldito. Ele se fez maldito por mim e por você. Mas como nosso sumo sacerdote, ele está diante de Deus e intercede por mim e por você. E essa é a nossa esperança. Porque este Melquisedeque, capítulo 7,
que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Por isso que nós nos alegramos, né? Porque quando nós vemos essas verdades, né? E elas são assim encurtidas em nosso coração, nós nos alegramos, porque sabemos que temos um Deus, temos alguém que intercede por nós, né, que ofereceu uma única vez, né, para remir, né, por quem fez também o mundo, né, estava na criação, né, mas se esvaziou de si mesmo. E quantas das vezes nós precisamos também nos esvaziar de nós mesmos, né, das nossas vaidades, das nossas razões, né, dos nossos desejos, da nossa, né, dos nossos orgulhos. Precisamos nos esvaziar de tudo isso, né, para que possamos, né, seguir as pisadas do Mestre e receber, né, para que as nossas orações, né, sejam ouvidas, e para também continuarmos firmes na esperança, né, de que um dia nós adentraremos aos céus também e nos colocaremos, né, diante da presença dele, esse que intercede por nós e sempre vai estar presente, não importa o que você esteja passando, mas o nosso Deus, ele sempre se faz presente, ele sempre está presente, pronto para nos abençoar, independentemente, né, do que você façamos, porque a Bíblia diz que ele não leva, né, em conta o tempo da nossa ignorância, ele não leva, né, porque se ele nos olhasse, né, da forma que nós merecemos ser olhados, pelas nossas negligências, nossos pecados, nossos pensamentos maus, nós não teríamos, né, direito à salvação, nós não entraríamos no céu, mas ele nos olha com um olhar de misericórdia. Por isso que o que eu e você passamos nessa vida, eu digo isso, né, por experiência própria, né, porque eu estou passando um momento de vale, um momento de deserto, mas eu tenho visto, né, e tenho sentido isso no meu coração, que tudo vai passar, né? Como eu já tenho em algumas outras pregações eu dizia e digo ainda, deserto não é lugar de morada permanente para crente, deserto é lugar de passagem. E deserto é lugar também onde Deus, ele nos chama para falar o nosso coração, porque é lá que nós estamos sozinhos, é no silêncio do deserto que nós vamos ouvir a voz de Deus. Então, o livro de Hebreus tem falado muito assim ao meu coração, no sentido de, né, dessa nova aliança, desse novo pacto. Eu não preciso mais, eu não estou debaixo de lei, mas eu estou debaixo de promessa. Eu estou debaixo da graça de Deus, né? Porque nenhum homem podia cumprir a lei por completo, mas ele veio e nos deu essa nova aliança, e fez esse novo pacto conosco, né? Dessa nova ordem de sacerdócio, né? Um sacerdócio eterno, um sacerdócio que se ofereceu uma única vez, né? Que pode e nos dá livre acesso a entrarmos diante também da sua presença, falarmos com ele. Então isso é muito assim gratificante para nós,
que andávamos em trevas e que estávamos predestinados à condenação eterna, ele veio e se ofereceu uma única vez. É o nosso sumo sacerdote, não da linhagem da ordem humana, não, mas da linhagem do sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque, rei de Salém. Então que essa palavra ela possa trazer esperança, assim como trouxe esperança para o meu coração, possa trazer esperança também para o seu coração, possa te encher de graça e que o nosso Deus continue falando mais grandemente ao nosso coração. Eu quero nesse momento agradecer a Deus por essa palavra também e pedir que as bênçãos do Senhor estejam também sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, ela possa reinar abundantemente no seu coração. Amém? Incline a sua cabeça. Pai querido Deus Santo, eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Te agradeço, Senhor, porque Tu és o sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, que se ofereceu uma única vez, mas que nos garantiu perdão e remissão dos nossos pecados. E hoje nós somos gratos porque nós conseguimos olhar para um alvo. Hoje nós temos objetivos, hoje nós temos o foco e a nossa esperança é entrar nas mansões celestiais. A nossa pátria não é aqui, estamos de passagem, somos peregrinos em terra estranha, mas nós cremos no nosso coração que um dia entraremos nas mansões celestiais, porque Tu mesmo disseste que o nosso lugar está preparado e nós iremos para lá. Essa é a nossa esperança. Continua fortalecendo o nosso coração, o coração dos Teus filhos, o coração das Tuas filhas, da Tua amada igreja, para que possamos continuar firmes na esperança da graça do Senhor, que um dia tudo vai passar e a promessa que o Senhor nos fez, ela se realizará, porque estaremos contigo nos céus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida dos irmãos que estão assistindo. Obrigado por cada vida, Senhor Jesus, que tem se colocado diante de Ti. Que o Senhor possa abençoá-las rica e abundantemente. É o que eu te peço e agradeço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe rica e abundantemente. Fiquem na paz. Amém.